Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem discutido, né, no mercado de trabalho. Ser empregado ou ser empresário, né? O que é o melhor, né? Ou o que é o menos pior? A gente vê muito essa discussão, o empregado questionando, eu queria ter a vida do meu patrão, né? E o patrão, eu queria ter os benefícios do funcionário, enfim, é uma discussão quase interminável. Antes de a gente continuar discutindo, pessoal, se inscrevam no canal Vinícius Calesco. Também lembrando vocês sobre o livro Profissionais contra a Sorte, disponível por meio físico na loja da Amazon, amazon.com.br, e também nas diversas plataformas aí no formato e-book. Bom, vamos lá, pessoal. O que seria ideal, então, né? O que seria bom para nós como profissionais? Sermos empresários ou sermos funcionários? Bom, depende da dificuldade que você quer passar, né? Depende dos problemas que você quer enfrentar, porque considere, entenda que o trabalho, o nosso trabalho, o desenvolvimento do nosso trabalho é de fato uma luta diária, né? Todos os dias nós temos que nos dedicar mais, que enfrentar mais as dificuldades que nos são impostas, bater metas, enfim, toda uma questão basicamente numérica, né? A gente sempre tem que buscar mais números melhores, né? Mais vendas, mais comercialização, enfim. E aí tem as questões, os dois pontos têm o seu lado positivo e negativo, né? No lado de ser um funcionário, você tem alguns pontos positivos, por exemplo, as garantias. Você tem férias, 13º, você tem fundo de garantia, enfim, você tem esses benefícios assegurados, né? Por outro lado, você é um pouco engessado naquilo que você faz, ou seja, você tem um horário fixo para entrar e para sair, né? Teoricamente. Você não pode simplesmente, se você começa o seu trabalho às 9 da manhã, você não pode simplesmente acordar um belo dia e falar, hoje eu vou entrar mais tarde um pouco, né? Então eu vou entrar às 10. Não, você não pode fazer isso, você tem que entrar às 9. As férias, nem sempre ela acontece em comum acordo entre empregado e empregador. Geralmente o empregador, ele estipula a data das suas férias e te manda, olha, você vai tirar férias em tal mês e pronto, você tem que assumir isso, acatar isso. Em algumas empresas menores, tudo bem, consegue-se ter essa comunicação aí para colocar as férias do empregado numa data que lhe fique mais agradável, mais confortável. Mas na maioria dos casos não é isso que acontece. Então você tem esses lados positivos, lados negativos. No lado do empresário é a mesma coisa, né? Você tem o seu lado positivo, que um ponto é essa questão da liberdade, né? Então você, de certa forma, é claro que existe uma dedicação 24 horas para a empresa, né? Isso daí é um ponto não muito atrativo. Então você não, o empregado, quando ele sai da empresa, ele tchau, né? Às 18 horas termina o meu expediente, 18 horas tchau, acabou. O empresário não, o empresário ele vive à mercê daquilo, né? Porque se algo der errado, ele é o responsável por tudo aquilo, ele será responsabilizado, né? Então não tem dessa de sábado, domingo e feriado. Porém, se bem programado, ele tem uma maior liberdade em questões de horários, né? Então ele pode, em algum momento, atrasar, chegar um pouco mais tarde, considerando o horário que a empresa inicia suas atividades. Ele pode ser um pouco mais cedo, ele pode fazer uma viagem numa sexta-feira, numa quinta-feira, sem necessariamente prejudicar o bom andamento da sua empresa. Tá? Isso é um ponto positivo. Um ponto negativo, ao contrário do empregado, ele não tem benefícios, né? O empresário não tem 13º, não tem férias, não tem fundo de garantia. Então, se acontecer alguma coisa com a empresa, os funcionários estão garantidos. Ele não, né? E pelo contrário, ele tem que garantir os funcionários, né? Alguns outros pontos. Um outro ponto é a questão do faturamento, né, do monetário. Vamos pensar no monetário, que isso é uma coisa que chama muita atenção, né? O funcionário às vezes olha para o empregador e fala, nossa, ele ganha muito dinheiro, né? E às vezes o empregador olha para o funcionário e fala, nossa, ele está muito bem, porque ele ganha mais do que eu. Às vezes isso acontece, né? O funcionário, e às vezes não, acontece muito, o funcionário ganha mais do que o empresário. Por quê? Porque manter uma empresa, a carga tributária ela é muito alta, né? Tanto as questões governamentais, federal, estadual, municipal, como para manter um funcionário hoje registrado é muito caro.
Tá? Então, aí tem um lado positivo e negativo para ambos os lados. Então, vamos supor que uma empresa ela fature, tem um lucro real de 100 mil no mês. Se o salário do funcionário é R$ 1.000, ele vai receber os R$ 1.000 e o empresário tem um lucro maior, né? Se acontecer o contrário, se o empresário tiver um prejuízo no mês de R$ 100 mil, o funcionário continua recebendo seu salário. Então, independente do caixa da empresa, o funcionário ele mantém um padrão. Então, assim, ele pode não ganhar mais quando a empresa fatura mais, né, quando obtém um lucro real maior, porém ele também não perde quando a empresa apresenta, por exemplo, um prejuízo. Então, isso agora, nessa questão da pandemia, né, do Covid, a gente viu muito isso. Empresas tendo prejuízos de milhões, né, as grandes empresas, né, de milhões no trimestre, né, os balanços trimestrais, e os funcionários continuam a receber. Houve muitas demissões, mas os que ficaram continuaram recebendo seus salários. Então existe essa balança, né, em questão de garantias, né, benefícios e alguns problemas aí que podem vir a acontecer e você precisa enfrentar. Então, quando a gente pensa, o que é melhor, ser funcionário ou investir em uma ideia e virar um empresário? Depende do que você quer passar, depende do que você está buscando, pelo que você quer lutar, quais são os riscos que você quer correr, né? Então, novamente aí, o empregado tem as garantias trabalhistas, o empregador não tem. Então, se tudo der errado, né, infelizmente quem vai pagar a grande fatia aí do prejuízo é o empregador. E, enfim, e aí tem a questão do empregado que, por mais que a empresa comece a crescer e faturar e gerar lucro, ele vai se manter com um salário limitado. Pode aumentar, ele pode crescer dentro da empresa, mas sempre haverá uma limitação do salário. Então, esses são alguns pontos, né? Às vezes a mesma colocação ela tem seu ponto positivo e negativo no mesmo caso. E a gente então tem que decidir o que a gente está buscando, tá? Os dois lados são bons, os dois lados têm os seus benefícios, porém também os dois lados têm os seus probleminhas aí, as suas lutas diárias a serem enfrentadas. Tá ok? Então, faça a sua escolha, né? Não aponte para o outro e diga a vida dele é melhor, né? Não, qual que é a sua vida? A sua é a melhor. Se você decidiu ser empregado, a sua vida como empregado é melhor. Se você decidiu ser empregador, a sua vida como empregador é a melhor, tá ok? Faça a sua escolha, invista na sua ideia, naquilo que você deseja, faça uma análise dos riscos, né, dos benefícios e dos riscos, faça um planejamento e invista então naquilo que você deseja. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, comentários, deixem aí anotado que a gente vai discutindo mais sobre essas ideias. Tá ok? Até mais, pessoal. Um abraço.